A Igreja Matriz de Eloy Mendes, erguida com devoção e fé, sempre foi mais do que um simples edifício. Suas paredes guardam décadas de história, sua torre se ergue como uma sentinela da cidade e seu interior ressoa com as preces e celebrações de gerações. Deus nos deu, Deus nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em uma noite fatídica de 1939, um incêndio devastador consumiu parte da igreja, deixando para trás apenas cinzas e destroços. Chamas da memória. O incêndio da Igreja Matriz de Eloy Mendes. Essa igreja é de 1933, mas a origem dela é muito anterior. Ela se originou de uma capela inaugurada no 17 de junho de 1810, aqui nesse mesmo lugar onde está a atual matriz. Então, tentando dar vazão à sua fé, ao longo da história, o povo de Eloy Mendes foi incrementando aquela capela, que foi se tornando uma igreja maior, depois foi constituída a paróquia, em 1856, até que a antiga igreja que havia nesse local, uma igreja de 2 torres, ela se tornou pequena, então veio para cá em 1924, o já conhecido Monsenhor Zambelino. Ele veio e logo de imediato que ele chegou, ele já percebeu como que aquela igreja que havia ali era uma igreja tímida. Tem uma expressão que ele usava, que gostaria de fazer uma igreja do tamanho da fé do povo de Eloy Mendes. Em 1928, a outra matriz foi demolida e começou-se a construção dessa igreja que aí está, concluída na noite de Natal de 1933. Ela estava projetada para ser uma construção bem mais rápida, porém, logo no início da construção, teve a crise de 1929, que mergulhou o mundo numa crise financeira sem precedentes. E estava comprometido para ser construída essa igreja, vários fazendeiros doariam muito das sacas de café, do gado, das prendas caras, que seria o dinheiro para poder construir a igreja. Então, logo a outra igreja foi demolida, apareceu os efeitos da crise de 1929, e aqui Eloy Mendes sentiu demais, porque o café foi o que mais sentiu essa crise, e era justamente o café a energia motriz aqui do nosso município, como ainda é em grande quantidade até hoje, né? Então, construir essa igreja foi uma aventura assim, sem precedente na história local. O esplendor da igreja original, ele durou pouco. Ele durou apenas 6 anos. As pinturas internas dela era algo que chamava atenção, realmente. Foi um alemão, né, o Henrique Chase, que fez essas pinturas. Elas representavam, além de quadros bíblicos, cenas bíblicas, ela tinha o rosto de crianças eloenses reproduzidas em personagens, nos anjos, né? Figuras eloenses reproduzidas nos quadros bíblicos, era uma coisa muito curiosa. Esse esplendor todo durou apenas 6 anos. Na madrugada de 3 de agosto de 1939, ali pela 1h30 da manhã, foi percebido aquelas labaredas saindo da parte posterior da igreja, e aí os moradores vizinhos da igreja foram chamar o Monsenhor Zambelino, gritando fogo na igreja. O Monsenhor logo tomou a providência várias pessoas já tinham sido acordadas, entraram na igreja, conseguiram abrir as portas da igreja para que mais pessoas pudessem entrar, conseguiram subir até a torre, tocar o grande sino, avisando o povo da cidade que logo a praça ficou tomada de gente. Então, a minha mãe, estavam todos dormindo, nós, minha mãe. E, de repente, esse senhor disse, né? O sino não tocava essa hora, de jeito nenhum. Então começou a tocar o sino, minha mãe levanta, e assustada, ela vai para a porta da sala e fala assim: nossa, meu Deus, queimei minha Santa Igreja, pegou fogo minha Santa Igreja.
juntou nós que estavam das crefinhas delas, levamos para embora para a matriz. E o fogo se alastrava com grande velocidade justamente por causa do material que era construído, o telhado da igreja, que era todo de madeira, né? O travamento era todo madeira. E em alguns, talvez aí uma meia hora, o fogo já tinha tomado conta de toda a parte posterior, queimado as ripas, né? Queimado os caibros, o que ameaçava desabar o teto da igreja, como realmente desabou. Não tinha muito ajuda, não, porque naquele tempo o Corpo de Bombeiros deve ser na capital, só no Rio de Janeiro, né? Que a gente pegava a água lá no Sobrado Brasilino, balde para jogar para apagar o incêndio. Então eu tinha um baldinho pequeno, eu peguei o baldinho, levei lá, fui lá, peguei um pouco e trouxe. É só coisa comum de casa, porque não tinha nada nesse tempo para ajudar. Só carregava as coisas prontas para encher de água para jogar lá na igreja. Mas o testemunho dessas pessoas, ele sempre começa o que é natural, das pessoas que estão vivas, com o toque dos sinos. Eles sendo acordados pelo toque dos sinos, o sino avisando sobre o incêndio. Então, é fácil a gente concluir que quando essas pessoas chegaram e viram a situação, já fazia muito tempo que esse fogo estava queimando. Quando o sino é tocado e acorda a cidade, e já está num estágio muito avançado o incêndio. Então, o início realmente do incêndio ele não foi testemunhado por ninguém. Existem algumas conjecturas, mas não tem nenhum, vamos dizer, fundamento histórico de provas. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que viveram intensamente aquela noite, que eram muito ligadas à paróquia, e que eles comentavam, mas, como eu estou dizendo, são apenas conjecturas, que não deve ser muito fora realmente do que aconteceu. O incêndio foi identificado mais ou menos a 1h30 da manhã. É óbvio que não começou 1h30 da manhã, ele começou muito antes. Existem até teorias que dizem que talvez no ofício religioso daquela noite, não foi vela, na época foi cogitado se tinha sido deixado vela cedo, alguma coisa, não foi um corpo realmente no sistema de fiação muito precário, teria dado origem ao incêndio. Mas tinha um senhor muito ligado à igreja, que viveu muito intensamente aquela noite, e que depois eu vinha conhecer ele já na velhice dele, e ele narrou para mim que a possibilidade, a hipótese, de que ainda quando as pessoas estavam saindo da igreja, encerrando o ofício, talvez esse incêndio tivesse se iniciado lá naquelas alturas do madeiramento, por conta desse curto-circuito. Uma outra narrativa que eles faziam é que aquela noite era uma noite muito quente e que havia sido feito um arranjo ali no altar com muitas lâmpadas. Então, vejam bem, isso é uma teoria, né? Pode ser que essas lâmpadas, naquela fiação muito precária, aqueles fios que eram encapados com lona, junto àquela madeira muito seca lá em cima, todos esses elementos combinados teria dado origem a este curto que começou, com certeza, né? Começou uma chama muito tímida, muito lenta, começou lá em cima, ninguém percebeu aquilo, quem ia perceber? Quando chegou a manifestar, já 1h30 da manhã, as labaredas conseguiram atravessar as telhas e ser visíveis, aí o incêndio já estava em grande dimensão. Uma coisa que chama muita atenção nos depoimentos das pessoas que viveram aquela noite, que devia ser realmente algo muito impressionante, é que à medida que aquela estrutura de madeira ia sendo queimada e as telhas francesas iam caindo daquela grande altura e em grande quantidade, né? Como a igreja é muito grande, tem muita telha, o barulho das telhas se quebrando no piso da igreja, isso existem vários relatos, inclusive do próprio Monsenhor Belino, que escreveu na manhã seguinte, ele narrou aqui no livro do Tom da Paróquia. Existe também um livreto produzido pelo José Cândido Romualdo, que era um auxiliar direto do Monsenhor. Ele produziu um livreto e dessas duas narrativas aparecem essa expressão, que parecia uma metralhadora
parecia artilharia de uma metralhadora, o barulho intenso daquele tanto de telha caindo e se despedaçando naquela altura, batendo no piso da igreja, que era um barulho realmente de impressionar ao longo da madrugada. É quando eu entrei dentro da igreja, o senhor Belino lá, chorando, o povo, todo mundo chorando, tudo. Então, o senhor queria tirar o Santíssimo, que eu não tinha chegado ainda lá no altar Santíssimo. Então ele ia, não, o senhor não vai, não, o senhor não vai. Aí ele ficou triste, muito triste, assim. A narrativa do Monsenhor Belino, quando ele entra na igreja, ela está toda tomada por aquele fogaréu, e na preocupação de salvar as espécies sagradas da Eucaristia, né? E aí o altar todo tomado, com perigo de desabamento do teto, porque o incêndio já ia adiantado. Então ele tenta alcançar o Santíssimo Sacramento. De fato, parecia uma coisa que Nosso Senhor me inspirou, porque se não fosse aquelas palavras que Ele me disse que regulasse, que saísse, o desabamento, eu seria talvez uma das vítimas do desabamento do mundo. E minha companhia estava saudosa memória do Coronel José. E atrás de mim um pedaço de trave da igreja, naquele desmoronamento, arrancou um pedaço da segunda coluna da nave direita da igreja. Pedaço desse, se não fosse adiantasse um pouquinho mais, talvez eu teria tudo aqui. Mais ou menos 4 horas da madrugada, o incêndio estava debelado. Conseguiram isolar até o meio da igreja, conseguiram aproximar até o sacrário e, para surpresa de todos, estavam ali as espécies sagradas intactas. O incêndio não conseguiu corromper as hóstias sagradas. Isso aí foi muito comentado, é um grande milagre. As pessoas antigas tinham muito orgulho de falar. As espécies sagradas foram retiradas do sacrário. Isso fez aquela procissão triste ali para a igrejinha Nossa Senhora Aparecida, que havia onde hoje está a rodoviária, na Praça da Bandeira. E a única oração que se ouviu era dita pelo Monsenhor e era repetida pelas pessoas que acompanhavam. Deus nos deu, Deus nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim terminou o epicentro dessa tragédia, que foi o grande incêndio de 3 de agosto de 1931. Aquela tristeza, o povo, no momento de tudo acabado, ele disse assim, olha, vamos construir uma outra nova igreja para nós. Deus nos deu, Deus nos tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Disse essa palavra, né? Aí, então daí começou de novo a construir nova igreja. Aquilo provocou um sentimento, um misto de sentimentos muito grande nas pessoas, pelo tanto que tinha custado essa igreja, né? Pelo tanto que custou de trabalho, de sacrifício. Em dinheiro, a construção dessa igreja ela ficou mais ou menos em 600 contos de réis, que é até difícil de fazer uma equiparação hoje, valores de hoje, quanto seria isso? Foi o custo da finalização dessa igreja. Então, o desabar, esse momento do desabar do teto, da consumação do incêndio, isso aí provocou esse sentimento de dor muito grande. Eu ouvia muitas narrativas e muitas dessas pessoas que narravam sempre choravam, que presenciaram aquela noite, que vivenciaram aquela dor. Elas choravam pelo tudo aquilo que simbolizava por ter construído a igreja com esse objetivo de oferecer para Jesus o melhor, oferecer o que havia de mais belo, de mais artístico, para expressar o seu amor, para tentar expressar a glória de Deus. E aí esse incêndio ele interrompe, vamos dizer assim, ele coroa de sofrimento tantos esforços. Existe um bordão que roda muito, né, até na internet, que diz assim, que tempos difíceis fazem pessoas fortes, o que é uma verdade realmente, né? Aquela frase que o Monsenhor tentava chegar até o Santíssimo e dizia, não entre lá, deixe que acabe tudo, vamos construir de novo, mais bela ainda. Realmente aquilo se concretizou.
Então, houve uma mobilização muito grande por parte da comunidade católica que prontamente fez se reerguer das cinzas a nossa igreja em todo esplendor. Então, reportando isso tudo, o esforço que foi para construir essa igreja, a dor daquela noite tão terrível do incêndio e o esforço gigantesco para reconstruir essa igreja, foi agregando nas gerações futuras, que nem eram nascidas, obviamente, nessa ocasião, o grande amor que se tem nessa igreja matriz. Uma igreja não é apenas um amontoado de tijolos, de pedras, madeira, metal, vidro, né? Uma igreja, ela é uma expressão da fé de um povo. A Igreja Matriz continua a ser o coração pulsante de Eloy Mendes, um lugar onde as pessoas se reúnem para celebrar e encontrar consolo. O espírito de Eloy Mendes vive nas paredes desta igreja e nos rostos de sua comunidade. Cada evento aqui é um testemunho da importância deste espaço sagrado. Que a história de resiliência de Eloy Mendes inspire comunidades a preservar seu patrimônio e se unirem diante da adversidade.